Oi, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sou a professora Delma Ferreira. Estaremos juntos em mais uma aula, em mais um momento para construirmos novos conhecimentos. E a aula de hoje vamos falar sobre fábula. Isso mesmo. Alguém já ouviu alguma fábula? Já leu algum livro aí? Tem uma pergunta aqui, vamos lá, turminha? A pergunta de hoje é a seguinte: se os animais pudessem falar e ensinar lições importantes para a gente, o que será que uma formiga, uma tartaruga ou uma raposa teriam a nos dizer? Bom, vamos imaginando aí a seguinte situação: uma formiga podendo conversar. O que será que ela diria para a gente? Uma raposa, o que será que ela diria? Professora, você acabou de dizer que vai falar de fábula. Mas o que tem a ver essas perguntas que a senhora está fazendo? Bom, turminha, é o seguinte: fábula sempre tem os animais que se comportam como seres humanos, que conversam. Isso aí. E por isso eu trouxe essa pergunta, para que você pudesse refletir um pouquinho e imaginar. Se esses animais pudessem conversar, se pudessem falar, o que será que eles diriam para a gente? Pode ir colocando nos comentários. Coloca aí, o que, que você acha? O que será que uma raposa nos diria? Vamos pensando, vamos analisando aí. Porque tem tudo a ver com fábula. Na fábula, nós temos animais que se comportam como seres humanos. Isso mesmo, e que conversam. Gente, é isso aí. Agora, galerinha, vamos para o desafio? Tem desafio hoje. Desafio de hoje: compreender as características do gênero textual fábula, identificando sua estrutura, personagens e moral da história. Bom, então, na nossa aula de hoje, nós vamos compreender como é a estrutura de uma fábula, né? O que tem nessa fábula que diferencia dos demais textos? O que tem numa fábula que não tem nos outros textos? Por exemplo, essa questão dos animais conversando, né? Na fábula é muito comum ter os animais conversando e a moral da história também. É isso que vai diferenciar essa estrutura de fábula dos outros textos. Como assim? Não pode ter textos em que os animais conversam? Pode sim, só que na estrutura da fábula ela segue de forma diferente. Nós vamos descobrir agora. Vamos dar uma olhada aí. O gênero textual fábula. A fábula é um tipo de história curta, geralmente com animais como personagens que ensinam uma lição ou uma moral no final. Ela é divertida, mas também tem um propósito educativo, pois transmite valores e ensinamentos de uma forma leve e criativa. Bom, então é isso aí, galerinha. A fábula, ela vai nos ensinar, ela vai trazer aí algum ensinamento, uma lição de moral. No final, ela traz lá sempre a lição de moral, né? E alguém aí sabe me dizer o nome de alguma fábula? Vamos falando, já coloca nos comentários para mim. Que fábula você conhece? Você já ouviu aquela fábula da lebre e a tartaruga? Alguém conhece? De Esopo? Eu trouxe um pequeno resumo dessa fábula hoje para a gente conversar sobre ela. Então vamos lá? A lebre e a tartaruga. A lebre, que era muito rápida, desafia a tartaruga, que é lenta, para uma corrida. A lebre fica tão confiante que para descansar durante a corrida, enquanto a tartaruga continua devagar e sem parar. No final, a tartaruga vence a corrida. Moral da história: devagar e sempre se chega lá. Ou a persistência vence a arrogância. Então, só para a gente conversar um pouquinho sobre essa fábula, não é mesmo? Então, a fábula da lebre e a tartaruga, eu vou deixar já como atividade para vocês pesquisarem, fazer a leitura da fábula toda. Eu trouxe aqui só as partes principais para a gente conversar. É o seguinte: tem a lebre que se acha o máximo, que se acha mais rápida de todos os animais. E ela simplesmente
é arrogante, é a melhor, né? E a tartaruga é na dela. Ela é tranquila, ela vai calminha, de boa ali. Só que uma desafia a outra, achando que vai vencer tempos-luz. E, como ela se achava melhor, podia deitar e dormir ali durante a corrida. E quando ela dormia, a tartaruga devagarzinho e tranquila consegue vencer a corrida, né? Então a moral da história é que devagar sempre e chega lá, né? Consegue vencer. E a persistência também, né? Porque a tartaruga, ela foi persistente. Ela conseguiu vencer uma corrida em que ninguém acreditava que isso seria possível, tá? Vamos para a atividade? Tem uma atividade, vamos lá? Quais são os personagens dessa história, da fábula? Os personagens da fábula que nós conversamos sobre ela agora são os três porquinhos, a raposa e o leão, o burro e a cabra, a lebre e a tartaruga ou o lobo e o cordeiro. Quais são os personagens da história que nós comentamos, que nós conversamos sobre ela agora, hein, gente? Vamos lá? Quais são os personagens? Já pode colocar nos comentários, já podem ir respondendo aí. Quais são os personagens dessa fábula que a gente conversou agora sobre ela? Vamos lá? Isso, tá fácil, não é mesmo essa pergunta? A lebre e a tartaruga. É aqui, ó, são os animais que participam da história dessa fábula, a lebre e a tartaruga, certo? Bom, vamos para a próxima. Tem mais uma perguntinha aqui bem fácil. Eu quero que vocês me ajudem a responder. Qual é a moral dessa história? E aí, galerinha? Conversamos agora um pouco sobre isso. Qual é a moral dessa história, dessa fábula? Quem avisa amigo é, todo cuidado é pouco, devagar se vai ao longe, quem tudo tem, tudo perde, ou a união faz a força? E aí, turminha? Qual é a moral dessa história, dessa fábula que nós acabamos de comentar aí? Vamos lá? Resposta? Vamos? Isso, devagar se vai ao longe, não é mesmo? Então, a tartaruga confiante, ela consegue vencer, né? Ela consegue ir devagar, ela conseguiu vencer a leve, né? E muitos não acreditavam que isso seria possível. Mas ela não perdeu, né? Não perdeu aí a força de vontade, ela acreditou e ela conseguiu. Galerinha, na aula de hoje, então, nós falamos sobre fábula, que é um gênero textual que une diversão e aprendizado, ajuda as crianças a refletirem sobre valores como honestidade, perseverança, humildade, de forma simples e envolvente, tá? Ou seja, fábula é um texto simples, né? Um texto onde os animais conversam, né? Se comportam aí muitas vezes como seres humanos, né? E no final ela tem uma lição de moral. Isso mesmo. Turminha, foi bom demais estar aqui com vocês. Aguardo todos na próxima aula. Só que antes tem aquele combinado. Não esqueça de compartilhar a nossa aula, né? Ativa o sininho. Assim que chegar a aula nova, você será notificado. Até a próxima!